Galerinha, hoje a gente vai abordar sobre os 10 principais cuidados que você deve ter com a sua bicicleta, beleza? Então, se você tem interesse nesse assunto, fica nesse vídeo que a gente vai abordar tudo isso aí para vocês. Esse é o canal Timbó My Story, meu nome é Ramon e fica com a gente que a gente vai abordar esses 10 pontos agora para você. Primeiramente, eu gostaria de salientar a importância do cuidado com os teus equipamentos, tá? A gente sabe que as peças de bicicleta estão cada vez mais caras e tudo. Então, por isso que é super importante que você cuide bem, trate de uma forma correta esses equipamentos, tanto para ele ter uma vida útil maior, quanto para a economia do seu bolso. Então, vamos lá para o primeiro ponto, o primeiro cuidado que você tem que ter com a sua bicicleta. Primeiro ponto, limpeza da bicicleta, tá? Tanto de tomar cuidado de como que você vai limpar a bicicleta e fazer limpezas periódicas, tá? Quando eu falo de limpeza, eu englobo tudo, tá? Tanto aquela limpeza que você pode fazer com um panozinho seco, tirar aquela poeira que a gente sabe que vai aderindo àquela sujeira e vai com o tempo danificando as peças, tirando a lubrificação, tá? Quanto também aquele excesso da corrente. Verifica se a corrente está com aquele excesso de graxa para você tirar aquilo ali, fazer aquela limpeza da tua relação de marcha. Outro ponto que você deve verificar na bicicleta que junta muita sujeira com o tempo de uso é a suspensão da bike, tá? Aquela ao redor da bengala da suspensão, dá uma conferida se não vai juntando aquele pedaço de areia e tudo, porque aquilo ali vai arranhando a suspensão com o tempo. Então, logo depois de um pedal, a gente sabe que a lubrificação do garfo às vezes sobe para a bengala, isso é normal, dependendo do tipo de garfo que você utiliza, tá? Principalmente em garfos de entrada, isso acontece bastante, então faz aquela limpeza da bengala. E outro ponto que você tem que tomar cuidado é não jogar jatos de água diretamente nos rolamentos da bicicleta. Quando eu falo de rolamentos da bicicleta, eu falo de caixa de direção, eu falo de cubo de movimento central, tá? Se você for usar água, dá uma olhada, joga com a mangueira por cima, não coloca diretamente nos eixos, nos cubos, no central, tá? Se for fazer a utilização do jato de água, não coloca diretamente, coloca de cima para baixo, então toma cuidado. E faz aquelas limpezinhas periódicas, como eu falei, com um panozinho seco, tira a poeira. Chegou da praia, por exemplo, teve aquela maresia, joga um pouco de água para tirar aquele sal da maresia, porque a gente sabe que corrói todos os equipamentos ali, de relação de marcha, tudo aquilo ali. Quando impregna no equipamento, tá? Ele vai facilitando a corrosão e diminuindo a vida útil dos seus equipamentos também, beleza? Então, primeiro ponto, limpeza. Segundo ponto, galera, ó, muito importante isso aqui, ó. Logo depois de lavar, lubrificação. Quando eu falo de lubrificação, é lubrificação da tua relação de marcha, tá? É o seguinte, toda vez que você faz a limpeza do teu cassete, da tua corrente, do teu pé de vela, e tu vai rodar do jeito que você fez a limpeza, assim que você fez a limpeza, aquilo ali vai ficar rangendo, vai fazendo aquela zoadinha esquisita, a troca de marcha não tem uma troca de marcha fluida do jeito que é para ser, tá? E aquilo ali vai diminuindo a vida útil da tua corrente com o tempo, tá? Quando eu falo da corrente, eu falo de toda a relação de marcha também, beleza? Então, a lubrificação, principalmente da corrente, vai fazer com que a passagem de marcha aconteça de uma forma mais fluida, beleza? Mais fácil. O teu grupo de marcha vai ter uma vida útil maior, beleza? E aquela zoadinha, aquele rangindo chato que tem, às vezes, quando você está pedalando, não precisa nem trocar a marcha, você sente aquele ruído. Quando você está pedalando, aquilo vai diminuir consideravelmente ou acabar de vez com aquele ruído, beleza? Mais um ponto super importante que você tem que atentar é com os excessos dessa lubrificação. É muito bacana lubrificar, é super importante para a vida útil do teu kit, porém, quando você coloca demais lubrificante na tua corrente, ele vai juntando aquela sujeira. A gente sabe que quando a gente está pedalando, areia entra em contato, lama entra em contato com a tua relação de marcha, principalmente no asfalto, aquela borra do asfalto também, nos pneus do carro, aquela sujeira toda fica grudando na corrente. Quando você coloca muito lubrificante na corrente, aquilo vai fazendo uma massa, uma borra preta na tua relação de marcha, que aquilo ali vai aumentando o rangindo também do teu kit, aquilo vai fazendo aquela raspagem e vai acabando mais rapidamente
o teu kit de marcha. Então não coloca muito justamente para não acontecer isso, beleza? Terceiro ponto que você tem que tomar cuidado. Galera, isso aqui, ó, lubrificar disco de freio, pastilha de freio, isso tem a ver com o segundo ponto, cuidado que você tem que ter na hora da lubrificação, principalmente você que faz uso daqueles lubrificantes, né, aerosol, spray, principalmente quando está lubrificando a corrente, cuidado com aquele cubo na parte de trás que você vai lubrificando ali perto do teu cassete, da roda livre, da catraca, aquilo ali pode esborrifar no teu disco de freio. Por que que não é interessante lubrificar nada do teu kit de freio? Seguinte, às vezes chega e fala, não, mas é porque enferruja o disco, eu preciso lubrificar, é por conta dos parafusos que fixam no disco ali, eu tenho que colocar ali um anticorrosivo. Galera, tudo aquilo ali que você coloca no disco de freio vai contaminar a pastilha de freio. A pastilha de freio é igual uma espuma. Ele absorve o óleo, o lubrificante e aquilo ali vai perdendo a frenagem e acontece daquela zoada horrível e irritante que tem no teu freio, tá? Nada mais é do que lubrificação errada do teu kit de frenagem ali que não era para ter ocorrido e acidentalmente ocorreu. Acidentalmente ou não, né? Para depender de como que você colocou aí esse lubrificante, beleza? Então, cuidado, não lubrifica disco de freio, não lubrifica a pastilha, que você vai conservar a tua frenagem. Quarto ponto, utilize a marcha com sabedoria. O que é que eu quero dizer com isso? Galera, tem gente que utiliza a marcha apenas em uma relação de marcha. Eu só gosto de rodar na pesada. Bota coroão, catraquinha e pronto. Utiliza para sempre com essa relação de marcha. O que é que vai acontecer? Você vai desgastar o teu kit de uma forma muito mais rápida, porque você só vai utilizar uma parte do teu cassete, no caso é só um pinhão atrás e só uma coroa na frente. Vai desgastar a tua corrente, vai desgastar, no caso, a catraca e o pé de vela apenas por conta de uma relação. Quando você utiliza mesclando todas as marchas, passando para as maiores, realmente quando for numa subida, utilizar a marcha ao seu favor, para que você não fique rodando de maneira forçada sempre, tá? Você vai aumentar a vida útil do teu kit. Então utilize a marcha ao seu favor, utilize a marcha com sabedoria, beleza? Vai aumentar a vida útil. Outro ponto, nesse daqui que eu quero salientar para vocês, evitem as trocas de marcha errada, evite as correntes atravessadas, algo que a gente já falou em vários vídeos aí de trocas de marcha. Se possível a gente vai colocar no card aí para vocês assistirem também esses vídeos como sugestão. Evita usar coroa grande com catraca grande e catraquinha pequena com a coroa pequena. Olha de cima para baixo, vê a corrente. Se está utilizando, no caso, nas duas extremidades, não é interessante. Dá uma olhada na linha da corrente ali. E outro ponto, com relação à marcha, não deixe a marcha, no caso, não troque a marcha parada. Tá com a bicicleta parada, fazendo aquelas trocas de marcha com a bicicleta parada ali, não é legal. Então é a mesma coisa nesse ponto aqui, utilize a marcha com sabedoria, atente para esses pontos, que aí você vai ter uma vida útil muito maior dos teus componentes aí de marcha, beleza? Quinto ponto, mantenha a calibragem dos seus pneus de uma maneira correta, tá? Saiba que em cada pneu existe a calibragem mínima e a máxima. Você encontra isso na lateral do teu pneu, vai ter um númerozinho e logo depois vai ter PSI, tá? Essa é a calibragem que você tem que manter nos teus pneus. Coloque no intervalo da mínima e a máxima, tá? Você vai utilizar perto da calibragem máxima ou na calibragem máxima quando você quiser que ele atinja uma performance melhor no asfalto, e aí você joga mais para próximo, para a mínima, tá? A calibragem do teu pneu, seca um pouquinho mais. Quando você estiver em terreno batido, onde quando você fazer uma trilha, a bicicleta ela vai te dar uma aderência melhor no solo, você vai ficar mais estável na tua pedalada. Mas com relação à durabilidade do teu pneu, quando você mantém nesse intervalo, quando você respeita a calibragem do pneu, a vida útil do teu pneu vai aumentar, tá? Você vai mantê-lo por mais tempo. Quando você utiliza, por exemplo, na calibragem muito baixa, o que é que pode acontecer? Principalmente quando a bicicleta fica parada. O próprio peso da bicicleta e do ciclista ele vai deformando o pneu. Enquanto a bicicleta realmente está parada e você mantém ele muito baixo, o próprio aro vai machucando o pneu ao longo do tempo. E aquilo ali pode acontecer que
vai fragilizando a lateral do teu pneu e aquilo ali ele vai danificando também. Pode ser que aconteça rachaduras ao redor, na banda lateral do teu pneu, e quando você utiliza acima da calibragem máxima permitida pelo pneu, você pode aí ficar danificando as fibras do teu pneu, e ali ele vai abrindo, né, como se diz, buchos ali no pneu, ele vai ficando com o tempo deformado. Então atente para essa calibragem para manter o teu pneu por mais tempo. Sexto ponto é o seguinte, ó, escute a sua bicicleta. O que é que eu quero dizer com isso? Veja, no caso, se tem instalado, se tem rangido, certo? Na hora que você vai frear, se a zoada que o seu freio faz é como se fosse ferro encostando no ferro, tem uma zoada esquisita, atente para isso. Folgas na bicicleta, geralmente eles dão instalados na bicicleta, então o fato de você escutar vai fazer com que você faça reparos periódicos. O que é que eu quero dizer também com isso? Quais cuidados você tem que ter? Reaperte parafusos, tá? Principalmente parafuso de guidão, parafuso de pé de vela, blocagem de selim, tudo isso daí com o tempo vai dando aquela folga e aí ocasiona rangidos, e esses rangidos aí pode evoluir para algo mais sério. No caso, por exemplo, o que é que acontece muito também? Rangido de roda, é raio frouxo. Então, sempre que você notar que tem algo, uma zoada esquisita com a tua bicicleta, faça esses reparos, nem que sejam pontuais, apenas nesses pontos aí na oficina mais próxima. Então, verifica, escute a tua bicicleta, você com certeza vai ter uma longevidade maior aí nos teus equipamentos, beleza? Sétimo ponto, revisões gerais periódicas. Qual é o mínimo de revisão geral que eu posso fazer, Ramon? No mínimo de 2 a 3 vezes por ano, tá? Pelo menos, porque aí você vai ver toda a tua bicicleta, movimento central, cubo, desempenho de rodas, lubrificação de conduítes, cabos, e aí você vai ver todos esses pontos que você não tem, no caso a ciência, a capacidade de abrir, no caso um cubo, uma caixa de direção, a tua suspensão, tudo isso daí na revisão geral vai ser feito. E aí eu vou fazer uma trilha muito pesada, passei muita lama, entrei em local que tem água, logo depois é interessante que você faça uma geral completa dessa, porque no caso, quando entra em contato com a água, quando vai, no caso, a água penetra nos teus rolamentos, nos cubos da bicicleta, esfera, tudo aquilo ali vai tirando a lubrificação que está dentro do teu equipamento, deixando aqueles rolamentos todos secos, e quando ele roda seco, a probabilidade dele ter, com certeza, um desgaste muito mais prematuro é maior. É algo que é certeza. Além do que vai fazer rangidos, aquele ponto que eu falei anteriormente, vai fazer aquele rangido, vai fazer zoada esquisita na tua bicicleta instalados, quando ele roda seco, tá? Então, essa lubrificação geral vai dar uma olhada minuciosa em todos os pontos que você, às vezes, não atenta, tá? Então, dependendo, logicamente, da tua frequência de pedalada, você vai aumentar essa periodicidade dessa lubrificação aí, beleza? Mas sempre, pelo menos 2 vezes por ano, faça uma geral completa na tua bicicleta. Oitavo ponto, como que você vai deixar a sua bicicleta paradinha lá? Como é que você vai deixar ela conservada? Seguinte, não deixe a sua bicicleta com marcha passada. Os seus câmbios, tanto os trocadores, cabos, vão ficar tensionados. Isso daí pode danificar, principalmente quando deixa muito tempo a bicicleta parada dessa forma. Então não passe a marcha com a bike parada e nem deixe ela com a marcha passada. Outro ponto, câmbio traseiro, né? Não deixe a marcha onde o câmbio traseiro fique totalmente esticado. Tenha cuidado com isso. Aquilo ali tem molas, certo? E essas molas, quando você passa por muito tempo elas tensionadas, você pode diminuir aí a tensão da mola e ele vai perdendo aquela flexibilidade, aquela resistência do teu câmbio com o tempo, se você deixar por muito tempo dessa maneira. Então, deixou paradinha? Deixa na marcha, nas catracas menores, onde o câmbio vai ficar mais retraído e a vida útil dele vai ficar, no caso, a resistência do câmbio, né, as molas vão ficar conservadas aí, a tensão delas, beleza? Outro ponto, pneus. Não deixe o pneu totalmente seco.
Como eu falei no outro ponto em relação à calibragem do pneu, o aro pode danificar a tua câmara de ar, a lateral do pneu pode esgaçar com o tempo e o peso pode danificar também essa parte aí de câmara de ar e pneu, tá beleza? Nova dica, como você vai fazer o uso da sua bicicleta. Galera, nesse ponto aqui eu queria frisar algumas dicas de pilotagem. Por exemplo, quando você for passar por um buraco, tiver que subir algum tipo de calçada, passar por gelo baiano, quando for inevitável passar por esse tipo de obstáculo, sempre alivie o peso, tanto na frente quanto atrás. Sempre levante a bunda do selim quando você for passar por algo desse tipo. Porque é o seguinte, quando você está sentado a bunda do selim, quando você passa, por exemplo, por um buraco, o impacto que é incidido na bicicleta e também em você, ciclista, vai ser muito maior, tá? Então a trepidação quando você está totalmente descansado na bicicleta é muito maior. Batidas de corrente, a possibilidade, por exemplo, de afrouxar parafusos, tanto de mesas de guidão, parafuso do pé de vela, o próprio pedal, essa trepidação maior vai possibilitar que você tenha aí desapertos e desregulagens aí da bicicleta. Então toda vida que você for pedalar por algo desse tipo, levanta tanto porque o teu corpo, as tuas articulações vai funcionar como se fosse um amortecedor, diminuindo os impactos aí na bicicleta, tá? Isso vai aumentar consideravelmente aí a vida útil dos seus equipamentos, a frequência de apertos que você tem que fazer e ajustes que você tem que fazer na bicicleta. Outro ponto que eu queria frisar nesse daqui é que você utilize a bicicleta no que ela realmente foi projetada para fazer. Não adianta você pegar, por exemplo, a sua bicicleta que seja, por exemplo, um modelo de speed ou uma bicicleta urbana e rodar em locais, por exemplo, de terras de chão, carroçal ou alguma coisa desse tipo. Então vai esse ponto aí, o fato de você utilizar a bicicleta para o objetivo que ela realmente foi projetada. 10ª dica, local que você vai deixar a sua bicicleta. Tenha cuidado para não deixar a sua bicicleta sempre exposta ao sol, à chuva, por exemplo, maresia, caso você more perto de praia. Porque é o seguinte, nem todos os equipamentos da sua bicicleta são imunes à oxidação. A gente sabe que tem vários equipamentos que levam aço, tem equipamentos também que são feitos de aço. E aí, por exemplo, cabeças de raio, cabos de freio, cabos de marcha, parafusos, tudo isso aí com o tempo, dependendo do local que você for deixar a sua bicicleta, vai levando e vai corroendo, causando erosões e enferruja essas partes aí. Então o local que você vai deixar também vai influenciar bastante no cuidado que a sua bicicleta vai ter. Beleza? Outro ponto, no local que você for deixar a sua bicicleta, é interessante que você deixe no local que não esteja, por exemplo, agredindo os equipamentos. Tome cuidado aonde você vai apoiar a sua bicicleta. A gente sabe que bicicletas com freio a disco, você não pode deixar o disco encostado, por exemplo, na parede ou em algum suporte, aquilo pode empenar o disco também. Mesma coisa com o câmbio, a gente sabe que o câmbio traseiro você não pode deixar encostado na parede, em algum suporte. Tente livrar esses pontos aí que não podem estar pode estar sendo danificado dependendo de como que você deixa a sua bicicleta parada, ok? Então essas são as 10 dicas que eu queria passar para vocês. Se você tem alguma outra sugestão de dica que ficou faltando aqui, quer enriquecer esse conteúdo, deixa aí nos comentários, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É muito importante quando você curte, que o YouTube ele vai mandar para outras pessoas que estejam interessadas nesse assunto, ele vai entender que a gente está produzindo conteúdo bacana também. Então ajuda a gente aí, não deixa de curtir, e se você quiser receber essas informações frequentemente, a gente está postando vídeos sobre isso, não deixe de se inscrever, que aí você vai ser um dos primeiros a ser avisado quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Nossas redes sociais, telefone, WhatsApp, nosso site também vai passar tudo aí embaixo para a gente estreitar relações aí e bater um papo, quem sabe, sobre algum assunto que vocês queiram aí. Um abraço, até o próximo vídeo.